Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra. Nesse vídeo, nós vamos iniciar o estudo de funções. Durante toda essa unidade, nós vamos estudar as funções. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos ter o primeiro contato com as funções, como a gente pode escrever uma função aqui no GeoGebra, os modos de plotar aqui uma função e os vários tipos de funções que estão implementadas aqui no GeoGebra. Então, um jeito de a gente criar uma função é escrever aqui, por exemplo, f de x, que geralmente a gente usa essa notação, f, né? Igual, eu vou colocar, por exemplo, x ao quadrado. Então, eu coloco o x e o quadrado, eu tenho que apertar o circunflexo, ele não aparece aqui, o circunflexo, e depois, quando eu coloco 2, aí já aparece o circunflexo lá. Observe que eu ainda não dei Enter, mas a função já aparece na janela de visualização. Eu posso colocar, por exemplo, x ao quadrado menos 2, e aí ela desce 2 unidades. Então, qualquer alteração que eu fizer aqui antes de dar o Enter, a minha função vai se alterar. Então, eu vou dar o Enter aqui. E eu também posso fazer alterações aqui. Eu posso colocar pontilhado ou aumentar aqui a espessura, né? Posso mudar de cor. Então, posso fazer várias alterações aqui. Eu vou deixar ela contínua mesmo, e deixei bem mais, a espessura bem maior aqui. Bom, então eu tenho aí essa função x ao quadrado. Eu poderia também, na caixa de entrada, eu posso escrever função, e aí aparecem várias opções. Eu vou colocar aqui função e vou selecionar essa daqui. Função, valor inicial, valor final. Aqui em função, eu vou colocar apenas f, porque eu já tenho uma função f, que é essa daqui, f de x igual a x ao quadrado. Então, estou colocando f, vou colocar um valor inicial e um valor final. Então, o valor inicial que eu vou colocar aqui, vou apertar Tab e vai para o valor inicial, eu vou colocar aqui 1. E valor final, vou colocar 3. E vou apertar Enter. Parece que não aconteceu nada, mas não vou exibir essa função f aqui. Ele criou essa função g, x ao quadrado, onde o x é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 3. É essa função g que está plotada aqui. Então, eu vou selecionar a função g, vou mudar a cor dela, vou colocar verde, e vou também mudar a espessura, vou colocar uma espessura maior aqui. E aí eu tenho a função g. Note que a função g é a função f definida de 1 até 3. Se eu baixar aqui a visualização, eu vejo aqui ó, que no 3 dá 9, que é x ao quadrado, e no 1 dá 1. Então, ela plotou apenas essa parte aqui da função definida de 1 a 3. Mas a função completa, né, definida em todo o conjunto de números reais, é essa vermelha aqui. Então, aqui está a parte verde e a vermelha. Claro que são funções diferentes, porque os domínios são diferentes, né? Então, eu tenho a função f e a função g. Então, já temos aí duas formas de escrever uma função. Um detalhe interessante é que eu posso criar pontos aqui na função. Por exemplo, eu vou criar aqui um controle deslizante, que vai ser o ponto A, vou deixar aí nesse intervalo de menos 5 a 5 mesmo, e aí vou criar um ponto aqui, P igual, eu vou colocar assim, A, vírgula, F de A. Então, observe o que vai acontecer aqui. Ó. Quando eu dou Enter, está aqui o ponto P. Ó. Quando A é 1, dá esse ponto aqui. Quando o P, eu vario aqui o A, né? O P vai variando, e eu vou ter exatamente aqui o valor do ponto. Ó. E o ponto ele está variando sobre a função. E aí ó, eu tenho toda a variação aqui do ponto. Né? Todos os pontos que estão no gráfico da função. E eu posso também fazer a animação desse ponto, né? Então, ó, estou fazendo a animação do A, né? Ele vai um valor lá em cima, depois ele volta, sobe novamente. Nós temos aí a animação.
Eu também posso digitar direto a função sem dar nome para a função e automaticamente o GeoGebra cria um nome para a função. E ele vai criando na ordem alfabética. Por exemplo, eu já tenho f e g. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma função x menos 1 e der Enter, ele criou aqui a função h de x igual a x menos 1. Eu pego aqui a ferramenta mover, seleciono aqui a função e coloco a cor dela azul, por exemplo. E vou mudar a espessura também, para ficar mais destacado. Então, eu tenho aqui a função, que foi chamada de h de x igual a x menos 1. Uma função interessante é você clicar aqui e visualizar todos os comandos que foram dados aqui. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, A, F de A, e ao invés de eu usar F agora, eu posso colocar aqui no lugar de F a função H. Então, veja o que acontece. Eu continuo com aquele meu ponto, o meu ponto P, né? Mas agora o P ele não está mais na função F, e sim na função H. Se eu fizer a variação aqui, eu tenho a função variando, o ponto variando na função H. Ah, mas eu não queria perder o ponto que estava lá na função F. Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui no comando, seleciono, e eu tenho que colocar um outro nome, eu não posso colocar P, porque senão ele vai chamar o mesmo ponto. Então, eu vou chamar de Q, o ponto, e mudo aqui para F. Aí, olha o que acontece. Agora eu tenho os dois pontos, o P e o Q. Então, o P está aqui na função H e o Q está aqui na função F. Ele não está aparecendo porque o valor está saindo aqui da tela, mas se eu voltar aqui, diminuir o valor de A, ó, o ponto Q está aparecendo aqui. Então, você pode fazer, tanto o ponto P quanto o ponto Q, eles dependem do valor de A, que está como um controle deslizante. Um fato interessante, quando nós utilizamos aquele comando para fazer a função g, ele escreveu g de x igual a x ao quadrado, vírgula, e colocou 1 menor ou igual que x, menor ou igual que 3. Nós podemos entrar aqui na caixa de entrada com uma função escrevendo nesse mesmo formato. Por exemplo, vou escrever a função i de x igual. Aí eu vou colocar uma função aqui, por exemplo, 1 sobre x. Aí eu vou colocar vírgula e vou entrar com o intervalo que eu quero que ela varie, que vai ser o domínio da função. Então, eu vou colocar de 1 menor igual que x, menor igual que 3. Então, vou dar Enter. Olha o que aconteceu. Eu tive só essa parte aqui da função. Deixa eu não mostrar essas outras funções aqui, para ficar destacado aqui a minha função i. Essa daqui é a função i. Posso selecionar a função i, venho aqui em cores, vou colocar uma cor bem forte aqui, e também vou aumentar a espessura. Ó, essa aqui é minha função i. E se eu quisesse a função 1 sobre x, para ver o domínio dela todo? Aí bastava eu colocar aqui 1 sobre x. Ele vai nomear a função aí, ele nomeou de p de x, ó, 1 sobre x, e é essa função verde aqui. Note que a função i é só parte da função p, que ela está definida em outro domínio, de 1 a 3. Então, nós podemos também entrar com a informação do domínio, né, o intervalo da função. O intervalo que a gente quer a função definida. Isso é bastante útil porque às vezes você está fazendo alguma atividade no GeoGebra que só interessam alguns valores. Então, em modelagem, isso é muito comum. Às vezes você não quer valores negativos porque a sua variável ela é o tempo, né? A variável x está representando o tempo. Então,
como não tem tempo negativo, a gente coloca só a parte positiva do eixo X. E aí, isso aí ajuda a resolver esse tipo de problema. Bom, mas o GeoGebra, ele tem uma sintaxe específica para funções. Por exemplo, a raiz quadrada é o comando sqrt. Aí ele já aparece aí, ó. Eu aperto Enter e coloco o X aqui. Então, ó, quando eu dou Enter, ele já fez aqui a função sqrt, que é a função raiz quadrada. Mas como é que eu ia adivinhar que era isso? Né? Então, a gente tem aqui nessa interrogação, aqui em cima, no canto superior direito, que eu estou apontando aqui com o mouse, se a gente clica nessa interrogação, aparece aqui funções matemáticas. Então, você tem todos os comandos, ou você tem os comandos 3D, álgebra, cálculos simbólicos, de cônicas, diagramas, etc. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui funções e cálculos, para a gente ver aqui algumas funções. Ó. Tem assíntota, campo de direções e etc. Então, nós podemos colocar aqui todos os comandos. Mas aí, como é que eu sei os vários comandos para as várias funções que existem aí no GeoGebra? Então, existe uma interrogação que fica no canto superior direito aqui da tela, que é a ajuda. Então, quando eu clico nesse botão, eu tenho aqui todos os comandos do GeoGebra, a parte 3D, a parte de álgebra, de cálculo, cônicas, etc. Mas se eu clico aqui em funções matemáticas, eu tenho todas as funções aqui. Por exemplo, sqrt é a raiz quadrada, abs de x é o módulo de x, que é o valor absoluto, e todas as funções aqui, várias funções implementadas, exponencial, logarítmica, seno, cosseno, tangente. Então, é bem intuitivo, né? Claro, o seno é 100 entre parênteses x, cosseno, cos, x. Se eu clico aqui no seno, por exemplo, né, dou um duplo clique aqui, ele já aparece seno aqui e já aparece a função aqui embaixo, na janela de visualização. Então, aparece na caixa de entrada e aparece na janela de visualização. Então, se eu der Enter, eu vou ter a função seno já plotada aqui. Se eu colocar aqui a função tangente, dar um duplo clique, ela vai aparecer aqui na caixa de entrada e já está aparecendo uma prévia dela aqui na janela de visualização. Se eu clicar na tecla Enter, ela já aparece. Então, ó, ficou R de x, seno x e S de x, tangente x. E aqui eu já tinha a função raiz de x. Então, não tem problema se você não memorizar, você pode vir aqui nessa galeria que tem funções e você consegue saber. Inclusive, existem funções assim que muita gente não conhece, né? Por exemplo, tem a função piso, tem a função teto, a função piso, né? E a função teto são essas aqui, ó, floor e seio, tá? Como é que são essas funções? Ela é bem interessante porque ela é definida, são as funções escada, né? Por exemplo, eu vou pegar essa floor aqui. Então, vou dar um clique duplo e vou dar Enter. Olha como ela é. Ó. É uma função escada, que é a função escada subindo, né? E a outra função, que é essa daqui, é a função piso, né? Desculpa, a função teto agora, seu, que dá um duplo clique e ela é essa daqui, ó. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, o símbolo é esse daqui, ó. Função que seria o teto aqui, e a outra é essa simbologia aqui, ó, que é a função piso. Então, é bem interessante isso daí. Se você tiver curiosidade para saber, pesquise lá. Tá? Também conhecida como, as duas são conhecidas como função maior inteiro e função menor inteiro.
Dá uma pesquisada aí no Google que você vai achar bem interessante essas funções aí. Outra coisa interessante é exibir ajuda online. Você clica aqui nas funções e vai em exibir ajuda online. Ele vai abrir o navegador, né? Claro, você tem que estar conectado à internet. E aí aparece aqui uma página onde tem as funções pré-definidas e as operações, todas elas. Claro, é possível que apareça em inglês, mas o seu navegador tem um tradutor, você pode clicar aí em traduzir e vai fazer a tradução da sua página. Já traduziu aqui, ó, funções e operações pré-definidas. E aí você tem aqui, ó, o E, por exemplo, né, que é aquele número de Euler, né, ele tem até um atalho, ó, que é Ctrl E. O I, que é aquela unidade imaginária, tem o Alt mais I. O Pi, por exemplo, ó, é Alt P. O símbolo de grau você pode colocar Alt mais o Ozinho, o O minúsculo, e assim por diante. Então tem adição, subtração, o produto vetorial, você pode utilizar esse símbolo aqui, divisão é a barra, ó. A potência aqui, né, que é aquele símbolo para a gente fazer o x ao quadrado. Então tem todas as dicas aqui, caso você queira visualizar isso daqui, né, dar uma olhada como é que a gente faz algumas funções, ou se você está na dúvida de como você vai utilizar uma determinada função, basta você vir aqui nessa página. Então, o GeoGebra te encaminha direto para essa página. Se tiver em inglês, você pede para ele traduzir. Para fechar essa janela de ajuda, basta clicar aqui na interrogação que ela recolhe. Uma outra funcionalidade que nós temos aqui no GeoGebra é a seguinte: eu pego aqui a ferramenta Mover Janela e me aproximo aqui do eixo, por exemplo, o eixo Y. Observe que aparece uma setinha para cima e para baixo. E aí eu posso deformar aqui o eixo. Então ele está mostrando aqui a razão do eixo X para o eixo Y. Então a razão de X para Y é 1,4. Se eu conseguir colocar aqui 2, por exemplo, então aqui, ó, perto de 2, né? Aqui, ó. Aqui, para cada x, eu tenho o dobro aqui no y, em termos de tamanho. Então, esse tamanho aqui do 0 a 1 é o dobro desse tamanho do 0 a 1 aqui. Posso fazer a mesma coisa no eixo x. Basta eu aproximar o cursor aqui do eixo X, espero virar a setinha para a direita e para a esquerda e começo a arrastar aqui o eixo. E aí, ó, ele vai deformando também. Bom, tem alguns valores que são pré-selecionados. Eu clico com o botão direito do mouse e coloco essa opção aqui, ó, eixo X, dois pontos, eixo Y. Aqui, ó, quando eu estou nessa função, né, aqui vai ser 1 para 2, que é, eu tenho para cada 1 daqui, eu tenho 2 daqui. Eu posso vir aqui e fazer o contrário. Colocar, primeiro eu vou colocar aqui 1 para 1. Eu estou aqui no 1 para 1. Essa medida aqui exatamente igual a essa. Deixa eu dar aqui um zoom out para colocar o inteiro aqui, por exemplo. 1. Para a gente ficar com 1 e 1 aqui. Quando eu clico com o botão direito novamente, vou em eixo aqui e seleciono, por exemplo, 1 para 5, então eu vou ter aqui, ó, que esse tamanho aqui é 5 vezes maior do que esse. E eu posso ficar fazendo isso, né? Sempre que eu quiser fazer a diferença, né? Representar de modo diferente aí os eixos, eu posso. O detalhe interessante é o seguinte: isso daí é muito útil para quando a gente quer exibir funções exponenciais, né? E funções logarítmicas também, porque a gente pode ir trocando aí o modo de exibir essas funções, mudando aí a escala que a gente está fazendo com relação ao eixo X e ao eixo Y. Bom, agora eu vou selecionar todos os objetos e deletar. Eu vou colocar um controle deslizante, que eu vou chamar de N,
e vou fazê-lo variar de 1 até 10. E vou fazer o incremento de 1 em 1. Eu vou estar tomando só números naturais, de 1 até 10. Está aí o meu n. Esse meu n aqui, ele vai estar representando o índice da raiz da função. Então, eu quero fazer a raiz enésima. Eu posso vir aqui na ajuda e ver como é que é a raiz enésima. Né? Nós temos que a raiz quadrada é SQRT. E a raiz enésima, como é? Então, é essa função aqui. Raiz enésima. Ela está na ordem alfabética. Então, eu tenho aqui, ó, raiz enésima. Posso afastar aqui, ó. Eu entro raiz enésima x, n. X é a variável x e n é o índice. Então, como eu estou colocando o meu n como sendo a letra n mesmo, que eu coloquei aqui na janela de visualização como controle deslizante, então eu vou clicar aqui na função e eu já estou aqui com xn. Note que o n aqui está azulzinho, que ele já está reconhecendo que é a minha função. Ainda não dei Enter, mas a função está aqui para n igual a 6. Vou dar Enter agora. Aí eu tenho aqui, ó, raiz sexta de x. Ela está sendo mostrada aqui. Mas o interessante é o seguinte, eu pego o mover e vou fazendo aqui a variação. Note que quando n é ímpar, eu tenho uma parte negativa aparecendo aqui. Mas quando n é par, nós não temos a raiz de números negativos, né? Então, a parte negativa, ela desaparece. Só fica mesmo a parte positiva. Vou afastar um pouquinho aqui, para ela ficar mais forte aqui. Eu vou colocar uma cor, um vermelho mais vivo. Então, eu vou variar aqui, ó. Note, quando é ímpar, aparece a parte negativa. Quando é par, só aparece a parte de x de 0 para frente, né? Ó. E assim vai. Note também que quando é 1, né, nós estamos considerando a raiz 1, que é f de x igual a x. Aqui, ó, raiz 1 de x. É a raiz 1 de x, é o próprio x, é a função, aqui é a função identidade. Note que, como eu tinha mudado aqui, né, o modo de exibir aqui, não está aparecendo que é a identidade. Aqui eu tenho 5 para 1, então eu vou colocar 1 para 1 essa posição aqui. Então eu tenho que vir aqui, mover tela, e vou aqui em eixos e vou colocar 1 para 1, para a gente ter a ideia aqui que é a função identidade, certo? Beleza. Agora, continuo movendo aqui e eu vou até 10, por exemplo. Olha o que vai acontecendo com a minha função, né? Ó. Fui até 10. Eu posso também dar um zoom aqui para ver como é o comportamento da função. Próximo à origem, olha o que acontece. Quando é ímpar, né, ela fica tipo um S, né? Ó. E assim vai. Então, é bem interessante para você fazer atividade com seus alunos e verificar todas essas propriedades das funções. Vamos agora fazer uma outra construção. Para isso, eu vou selecionar tudo e apagar, deletar. Vou colocar a visualização padrão, para ficar aqui naquele formato padrão. E vou pegar alguns pontos e vou colocar alguns pontos aqui, aleatoriamente. O que eu quero fazer é utilizar uma ferramenta que, dado alguns pontos, eu faço uma regressão. O que é uma regressão? Você vai encontrar um polinômio que se aproxima desses pontos. Então, para a gente ter a ideia dessa regressão, novamente eu vou criar um controle deslizante, que vai ser o próprio n. Ele vai variar também de 1, colocar 10 aqui, e o incremento de 1 em 1. E aí, esse controle deslizante é que vai fazer com que eu varie o grau desse polinômio. Então, eu venho aqui na caixa de entrada e digito regressão. Note que aparecem várias opções de regressão. Então, eu tenho regressão de crescimento, regressão exponencial, e assim vai. Eu quero a regressão polinomial. Então, eu tenho aqui, ó, regressão polinomial
lista de pontos e grau do polinômio. Então, lista de pontos, eu vou precisar da lista de pontos. Eu posso digitar aqui, separados por vírgula, de A até G, mas eu posso também criar uma lista. Então, eu vou logo criar a lista aqui, depois eu faço isso aqui novamente. Ó. Então, eu vou chamar essa lista de L. L vai ser igual. Como é que a gente cria uma lista, né? A lista ela é colocada entre chaves. E aí eu coloco os pontos aqui. A, B, C, D, E, F, G. Esses são os pontos. E dou Enter. Aqui eu criei a lista de pontos. Agora eu vou utilizar a regressão. Então, eu vou fazer aqui, ó, regressão de novo, e vou lá na regressão polinomial. Lista de pontos e grau do polinômio. Bom, a lista de pontos vai ser o L que eu criei. E o grau do polinômio, né, que o polinômio que vai se aproximar desses pontos, vai ser N, que é o valor que eu coloquei aqui no controle deslizante. E dou Enter. Ó, como N é igual a 1, é um polinômio de grau 1, ou seja, é uma reta. Então, ele faz uma reta que mais se aproxima desses pontos. Note que aqui ó, eu tenho a função. Eu vou até pegar aqui o polinômio e vou arrastar para cá para a gente visualizar aqui quem é o polinômio. Então, ó, 0,23x mais 1,22. É o polinômio de grau 1 que mais se aproxima aqui desses pontos. Então, eu vou começar a variar aqui o controle deslizante. Eu vou ter agora um polinômio de grau 2. Ó. Então, está se aproximando mais ainda dos pontos, né? O ponto D aqui, ó, está bem próximo. Antes só o ponto G que estava próximo, né? E aí você vê que as distâncias vão diminuindo, ó. Né? Agora o ponto A está bem próximo, o ponto G também. E assim eu vou aumentando. Então vamos para o 5, 6. Então, note que no polinômio de grau 6, nós temos aqui que ele passou exatamente em todos os pontos, né? Então, nós temos garantido o seguinte, que quando eu tenho uma quantidade n de pontos, o polinômio de grau n-1, ele passa por todos os pontos. Então, eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como eu tenho 7 pontos, o polinômio de grau 6, ele vai conseguir passar por todos os pontos. Então, você consegue um polinômio de grau 6, com essa regressão, que passa por todos os pontos. Agora, observe o seguinte, se eu aumentar para 7, ele não vai encontrar o polinômio, porque o polinômio que passa exatamente por 7 pontos é um polinômio de grau 6. E aí, se eu fizer grau 7, ó, vou mudar para 7. Ó. O que vai acontecer? A função fica uma interrogação aqui, ele não consegue encontrar o polinômio. Por quê? Porque o polinômio é de grau 6, então não vai ter nenhum de grau 7, de grau 8, qualquer grau maior que 6 não vai ter. Ah, mas se eu fizer o seguinte, eu colocar mais 2 pontos aqui, então vamos colocar mais 2 pontos. E agora eu tenho 9 pontos, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma nova lista, L2, igual. E vou colocar os pontos aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I. São esses pontos aqui. Eu tenho a nova lista L2. E agora o que eu vou fazer? Regressão. E vou regressão polinomial, lista de pontos e grau. Então, vou colocar lista de pontos. Agora é L2. E grau, N. Dou OK. Agora eu estou com essa nova regressão aqui. E observe que agora o polinômio de grau 6. Lembre, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Qual é o polinômio da regressão, né? Qual é o grau do polinômio que vai passar por todos os pontos? Como eu tenho 9 pontos, vai ser um polinômio de grau 8. Então, observe que eu vou aumentando aqui, ó, o de grau 7. Né? Ele ainda não passou, ó, o ponto F está fora, o ponto G, o ponto E está um pouquinho fora, o ponto C também. Mas no de grau 8, não tem jeito, ele vai passar exatamente sobre os pontos. Aí está, ó. Todos os pontos estão agora dentro desse polinômio. Né? Ah, eu não estou exibindo aqui eu estou exibindo o F, né? Eu quero exibir o G. O G é esse polinômio aqui de grau 8. Tá?
0x à oitava. Observe ó, que é um polinômio de grau 8, mas na verdade todos esses coeficientes aqui estão dando zero, né? Parece assim que é zero, mas não é. É porque a gente está fazendo aqui uma aproximação. Então, eu posso vir aqui em opções e mexer no arredondamento. Vamos colocar aqui 5 casas decimais. Ó, aqui ficou 0,001. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui o arredondamento para 10 casas decimais. Aí a gente vê ó, que é um número bem pequeno aqui que está multiplicando x à oitava. Não quer dizer que era zero, não. Eu tenho um polinômio de grau 8, tá? Então, se fosse zero aqui, não seria um polinômio de grau 8, né? Então, esse polinômio aqui de grau 8 é que está passando por todos esses pontos que eu plotei aqui. Então, essa ferramenta aí, ela é muito útil. Para finalizar, existe uma outra maneira de você plotar uma função no GeoGebra, que é você fazer uma função à mão livre. Olha que interessante. Vou marcar tudo e deletar e vou fazer uma função à mão livre. Então, você vem aqui no ponteiro e coloca aqui função à mão livre. E aí você faz a função que você quiser aqui à mão livre, assim, por exemplo. Contanto que seja função, né? Claro que você não pode, dado um elemento aqui do domínio, ter dois na imagem. Por exemplo, eu fazer um negócio assim, ó, tá? Isso aqui não é função, ele não aceita. Ou fazer algo assim, por exemplo, e voltar para cá. Ele também não aceita. Então tem que ser uma função. Para cada elemento do domínio, existe um único elemento relacionado no contradomínio. Então não vá inventar de querer fazer qualquer desenho assim, que isso daqui não é função, ele não deixa. Então, note que ele colocou aqui, ó, f de x igual a mão livre x. É uma função, a mão livre, que ele não tem aí definida qual é essa função, não tem uma lei para essa função, mas você fez a função aqui a mão livre. Ah, mas e aí, se eu quiser saber um ponto dessa função, um valor dessa função? Você pode fazer. Por exemplo, eu vou colocar aqui um controle deslizante para representar valores de 0 a 5, por exemplo. E aí, eu vou colocar aqui o ponto P, que ele é igual a A, F de A. E aí dou Enter. Ó, aqui está o ponto P. Quando eu vario A, eu tenho aí a variação de menos 5 a 5 do ponto P. Muito bem. Uma outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte. Pega um ponto, seleciona a ferramenta ponto e coloca o ponto aqui no eixo X. E aí eu vou querer fazer o seguinte. Ó, eu quero calcular a abscissa do ponto X e a função aplicado nessa abscissa do ponto X. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Eu crio um ponto, que eu vou chamar agora de Q, igual. Aí vou colocar assim, ó, eu quero a abscissa do ponto X. Eu faço assim, X, abre e fecha parêntese, A. Ele está pegando a abscissa do ponto A. Vírgula, F de X de A. A maiúsculo, tá? X de A. Quando eu der Enter, ó, ele pegou o ponto Q aqui. E aí, se eu pegar a ferramenta mover aqui e começar a mover o ponto A, olha o que acontece. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um segmento, só para a gente fazer um segmento assim, ó, daqui para cá, e coloco o pontilhado e mudo a cor dele aqui para vermelho. E não vou exibir o rótulo dele. Então, eu estou com o segmento A, vou pegar aqui da UESC, né, para pegar o ponteiro, e vou movimentar aqui, ó. Observe ó, que o ponto, quando for zero, ó, ele fica na direção do zero. E aí, o que acontece? Se eu passar aqui, né, e sair da função, olha o que está acontecendo aqui com G, né, que é o valor da função, da interrogação. Ele não consegue calcular. Por quê? Porque a função não está definida para esse ponto, né? Mas, a partir daqui, ó, ele vai calculando o valor da função, né, o valor do y dessa função. E aí nós temos aqui, ó, vai embora. Né? Então é bem legal aí essa função que você pode desenhar
a mão livre. Bom, sugiro que você assista esse vídeo completo, sem saltar, e depois você volte e vai pausando o vídeo e executando no GeoGebra, porque dessa forma você consegue aprender tudo que foi visto nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem aí um like no nosso vídeo, faça comentários e toque o sininho também, porque você acionando esse sininho, sempre que tiver um vídeo novo, você é um dos primeiros a receber a informação do vídeo. Nos encontramos no nosso próximo vídeo sobre funções. Até lá!